e a gente está aos pés do Senhor. Mas quando as coisas começam a ficar tudo uma bonança, a gente começa a relaxar com a vida espiritual. E com Jacó não foi diferente. Quando ele voltou lá de onde ele estava, ele teve ali um encontro com Deus, lutou com o anjo do Senhor, mudou o nome dele ali, de Jacó para Israel, mas ele nem se lembrava mais das promessas que ele tinha feito para Deus, não. O voto dele, ele não estava mais se lembrando. Jacó, eu creio que Jacó não estava defendendo os princípios do Senhor dentro da sua casa. Por que eu creio nisso? Nesse versículo que nós lemos aqui, Deus começa a lembrar Jacó do que tinha acontecido. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Betel era justamente o lugar que Jacó tinha feito aquele concerto. Que Jacó tinha feito aquele voto a Deus há pelo menos 14 anos atrás. E Jacó já havia se esquecido do que ele tinha falado. E Deus falou: ó, vai para lá. Levanta-te e vai para lá. E ali Jacó, ao se preparar para ir para aquele lugar, as mulheres dele, ele começa a pedir a todos que tirassem de dentro de casa os deuses estranhos, que tirasse os brincos, as argolas das orelhas, obrigada querido, que provavelmente usavam em oferenda a algum deus, usavam porque estavam ali invocando algum deus, por isso usavam aqueles pingentes, aquelas coisas, e ele exige que a sua família comece a se purificar para ir até Betel, porque ele se lembrou do concerto que ele havia feito com Deus e Deus com ele. Mas, querido, em que circunstância Jacó foi lembrar disso? Olha a circunstância que Jacó foi lembrar disso. A sua filha Diná, uma moça muito bonita, quando ele veio de Padã Arã para cá, ela resolveu dar um passeio no meio do povo, que era o povo inimigo do povo de Deus, que eram povos pagãos, que não serviam ao mesmo Deus que a família de Jacó. Diná resolve dar o seu passeio e acontece uma tragédia em família. Diná é deflorada. Ela ali perdeu a sua virgindade nesse passeio. Achou ali um rapaz. E aquele rapaz, a Bíblia diz que humilhou muito a Diná. Mas logo depois ele se apaixona por Diná. E pede a seu pai que vai pedir a mão de Diná em casamento. Os filhos ficam revoltados, querem agir, querem fazer justiça com as próprias mãos. Jacó pede que não, eles concordam, mas eles armam uma cilada. Eles premeditam uma coisa horrorosa. Eles dizem: ó, nós podemos fazer aliança sim, desde que vocês todos se tornem como o nosso povo. Nós somos circuncidados. Vocês, todos os homens da tribo, todos os homens dos povos de vocês vão ter que ser circuncidados. E aconteceu ali que foram circuncidados patrões, empregados, todos, crianças, garotos, rapazes, todos foram circuncidados. E Simeão e Levi, que tinham armado essa situação, o que eles fizeram? Quando os homens estavam lá, todos cheios de dor, por causa daquela cirurgia que tinha feito, eles chegaram, entraram no arraial, mataram todos os homens, saquearam, levaram as mulheres, levaram as crianças. Irmãos, fizeram uma tragédia naquele lugar. Consequentemente, ganharam o ódio de muitas nações ali, de muitos povos. Eles estavam acabando de chegar. Quando você chega num lugar, você tem que conquistar as pessoas, não é isso? Tentar fazer amigo. Não fazer inimigo. E é justamente isso que eles fizeram. Chegaram e ganharam logo a antipatia de todos os povos. Mas mais uma vez, Deus que é misericordioso, Deus se revela a Jacó. E Deus diz para ele, agora que nós vamos começar a trabalhar esse texto, o Senhor diz para Jacó: levanta-te. Daquela mesma forma que muitos anos atrás, Jacó chegou ali em Betel, abatido, entristecido, angustiado pela situação, ele estava dessa forma novamente. E quando Deus disse para Jacó: levanta, Deus estava dizendo: não se prostre diante da situação, tome uma postura
existe postura melhor e mais eficiente do que aquela de você buscar ao Senhor, de você ser fiel a Ele, de você estar na presença dEle. Então, quando Deus disse para Jacó, se levante, Deus estava dizendo, tome uma postura, Jacó. Não deixe que a tragédia que aconteceu venha abater, porque a promessa que eu te fiz há muitos anos atrás, ela permanece de pé, porque a minha palavra para contigo não vai cair por terra, porque aquilo que eu disse, eu vou cumprir na sua vida. Jacó ali abatido, angustiado, entristecido pelo que os filhos dele fizeram, ele estava ali achando que tinha tudo acabado, mas Deus se revela a ele e diz que não. E ainda nesse versículo 1, Deus disse, ó, levanta-te, sobe a Betel. Betel é justamente aquele lugar onde ele tinha feito o seu voto a Deus e não estava cumprindo. Quando Deus diz, sobe a Betel, o Senhor está dizendo a Jacó, eu quero te dar uma nova direção para a sua vida. Eu quero dar uma nova direção. Parece que as coisas estão confusas. Parece que tudo está muito conturbado. Parece que não tem mais jeito dentro da sua família, Jacó. As tragédias se instalaram ali. Mas eu quero te dar uma nova direção. Aleluias. E Betel significa justamente casa de Deus. É o significado de Betel. Então, o lugar de nós refugiarmos na luta, na dificuldade, não é nos abater, não é nos prostrar, não é deixar a depressão tomar conta, mas é justamente nos levantar e vir para a casa do Senhor, buscar a presença daquele que tem a solução, daquele que pode todas as coisas, daquele que não se esquece de você, daquele cujas promessas ainda estão de pé. É a esse que você precisa buscar. Aleluia. Nos momentos em que a dificuldade se instala. E Deus ainda nesse versículo diz, Jacó, levanta-te, vá até Betel e habita ali. Deus não queria que Jacó fosse dar um passeio a Betel. Deus não queria que Jacó fosse a Betel sem compromisso nenhum e voltasse. Mas Deus queria que Jacó assumisse um compromisso. Ou seja, Deus queria ver a perseverança na vida de Jacó. Aleluia, Jesus. Irmãos, quantas vezes nós não somos perseverantes nas situações? Quantas vezes nós começamos a orar por uma situação, daqui a pouco desistimos, estamos clamando por outra, nós não temos foco, nós não temos objetivo, nem na vida espiritual, nem na vida sentimental, na vida profissional, em área nenhuma da nossa vida. A gente não consegue focar naquilo que nós queremos. E Jacó, nesse momento de tragédia na sua família, com certeza Jacó estava sem rumo. Jacó tinha perdido já o foco, ele não sabia onde ir, com quem falar, o que fazer. E o interessante é que quando Deus está no negócio, a coisa acontece de uma maneira totalmente diferente. Porque Deus é que chamara Jacó para se levantar. Deus é que lembrara Jacó ali da promessa, do acordo que eles tinham feito. Irmãos, e o povo cananeu, que estavam todos revoltados com a família de Jacó, que queria matar para vingar a morte lá do povo de Siquém. Esse povo não fez nada. Deus colocou um alvoroço naquela cidade. Entre si eles já tinham tantos combates, tantas coisas para resolver, que não perseguiram a família de Jacó. Quando Deus está no negócio, a coisa anda. Aleluia. Quando Deus está no negócio, a coisa flui. Não precisa da gente arrumar jeitinho, não precisa da gente inventar moda, não precisa. Quando a promessa é de Deus, quando Deus entra no negócio, a situação fica mais tranquila, a situação anda, porque Deus é que está dirigindo. E Deus ali estava dizendo para Jacó, eu quero que você seja perseverante, Jacó. Eu quero que essa tragédia que aconteceu não venha te abater, a ponto de você não querer mais a minha presença, a ponto
ponto de você não se lembrar mais do pacto que eu fiz contigo. Levanta, Jacó, desse desânimo, vá até a minha casa, vá até Betel e habita ali. Meu querido, quantas vezes nós queremos tratar as coisas de Deus sem compromisso nenhum? Nós queremos tratar as coisas de Deus de uma maneira superficial, de uma maneira que nós não venhamos nos comprometer. No reino de Deus não existe ficar em cima do muro. Ou você está lutando por este reino, batalhando por este reino, ou você é inimigo deste reino. Não existe depois eu decido. Não existe, querido, você ficar empurrando com a barriga, prorrogando decisões na sua vida espiritual, achando que mais tarde as coisas vão se resolver sozinhas. É necessário que assumamos compromisso com o Senhor. É necessário que ao chegarmos na casa de Deus, nós abramos o nosso ouvido espiritual e aqui a gente possa ouvir a revelação de Deus para a nossa vida. Mas às vezes a gente ouve as coisas de Deus e não dá crédito. Às vezes a gente ouve as coisas de Deus e deixa passar. Ai, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Não, foi coisa da minha cabeça. Não, foi apenas um sonho. Não, quem falou? Não foi. Porque nós não queremos encarar a realidade da vida espiritual. Porque tomar uma postura na vida espiritual significa, muitas vezes, nós sairmos do nosso comodismo. Significa nós deixarmos as coisas que a gente julga que é o melhor para nós. Mas quando nós decidimos nos colocar nas mãos do Senhor, receber a direção dEle, o Senhor é aquele que vai à frente, que guerreia nossas guerras, que luta nossas lutas e que garante a nossa vitória. Amém? E Jacó continua ali, e nesse versículo de número 1, Deus disse para ele se levantar, Deus disse para ele ir até Betel, Deus disse para ele ser perseverante, habitar em Betel, porque talvez Jacó quisesse desaparecer daquele lugar para nunca mais, porque Betel não era tão longe assim do lugar que seus filhos fizeram aquela confusão, era apenas 24 quilômetros, estava facinho dos inimigos chegarem, de pegarem, de armarem uma cilada, mas o que Deus estava dizendo é que se eu estou falando, é porque eu garanto. Deus estava garantindo a segurança da família de Jacó. Aleluia. Deus estava garantindo a proteção à família de Jacó, porque Deus é que estava dizendo, vá a Betel, habita naquele lugar, e ali eu vou ser contigo. E o Senhor continua dizendo a Jacó, edifica ali um altar. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? Ainda que eu e você tenhamos falhas, ainda que a nossa família não seja mais perfeita, ainda que a nossa vida não tenha chegado naquele ponto que nós desejamos para servir a Deus, Deus deseja comunhão conosco. Aleluia. Quando Deus diz, Jacó, constrói um altar ali, faz a tua família se voltar para mim, a tua família me adorar, me servir, me buscar, Deus está dizendo que Ele anseia por comunhão com cada um de nós. Aleluia, Jesus. E muitas vezes somos nós que fugimos da presença do Senhor. Somos nós que não queremos essa comunhão, essa intimidade, esse conhecimento, porque conhecer a Deus, se aproximar de Deus, buscar a Deus, isso inclui sacrificar muitas coisas, isso inclui renunciar muitas coisas, e às vezes é justamente o que nós não queremos. É fazer renúncia. Justamente o que nós não queremos é sacrificar algo na nossa vida por amor ao Senhor. Porque se eu aproximo de Deus, eu começo a enxergar as minhas fraquezas, eu começo a enxergar as minhas debilidades, e eu começo então a ver o quanto eu preciso ser dependente do Senhor. Jesus. E servir ao Senhor com fidelidade, servir ao Senhor com verdade, significa andar em contramão do mundo. Imagine as pessoas todas indo na
direção contrária. Isso é empurrão, isso é soco, é tapa, te joga pelo chão. É tanta coisa que você vai ter que passar para andar na contramão. E evangelho é justamente isso. É contramão do mundo. É andar na contramão do pecado. É na contramão daquilo que desagrada a Deus. É você estar na contramão de tudo que este mundo te oferece para servir ao Senhor. Aleluia. Então, meu querido, eu queria te fazer um convite nessa noite. Eu queria que você tomasse posse desse versículo de Gênesis 35, capítulo 35, verso 1. Porque havia um propósito de Deus na vida de Jacó. Mas para que esse propósito se cumprisse, para que as promessas de Deus acontecessem, Jacó teve que obedecer às ordens que Deus lhe deu. E Deus disse para ele: Jacó, se levanta. Deus disse para ele: Jacó, vá até Betel. Jacó, habita ali naquele lugar e edifica ali um altar para mim. Deus disse para Jacó: eu quero que você tome uma nova postura na sua vida. E é o que Deus está dizendo para você Aleluia, hoje. Jesus. Eu quero que você tome uma nova postura e que você não se preocupe com as coisas que vão acontecer, mas que você creia que eu vou estar à frente. Sou eu que vou te conduzir, sou eu que vou te sustentar. Deus quer que hoje te dê uma nova direção. Talvez você se encontre perdido em alguma situação da sua vida, mas o Senhor quer te mostrar o caminho certo. Ele quer abrir os teus olhos para enxergar coisas que talvez até agora você não tenha visto, mas Deus quer nessa noite abrir a tua visão espiritual. Ele quer te dar essa nova direção. Ele quer que você seja perseverante na sua caminhada. O que vai te impedir de caminhar com o Senhor? O que vai te impedir de permanecer na presença de Deus? Luta, dificuldade, perseguição. O que vai te impedir? Se a palavra nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem morte, nem vida, nem principados. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Então Deus te chama hoje a uma vida de perseverança na sua caminhada cristã, porque Ele anseia uma comunhão maior com você. Deus anseia mais intimidade com você. Deus anseia uma vida de comunhão restaurada, como lá no Jardim do Éden, ou como Deus descia todas as tardes, passeava com o homem antes que houvesse o pecado. É dessa forma, o sangue de Jesus derramado na cruz, a expiação de Cristo, todo o sofrimento que Ele passou, não foi apenas para você hoje receber o nome de cristão, mas é para você adquirir uma identidade, é para você ter nesta terra a proteção do Senhor, é para você caminhar dia a dia com Ele, é para você ver a vitória de Deus na tua vida e as pessoas também virem que existe um Deus na sua vida com você. Aleluia, Jesus. Então, meu querido, eu quero te convidar a ficar de pé nesta hora e dizer ao Senhor: quando ali Jacó resolveu ir a Betel, Jacó primeiro pediu que a sua família se purificasse. Então olha para a tua vida, meu amado, vê os impedimentos, vê o que está te impedindo, vê as dificuldades que têm crescido, que têm a cada dia aparecido na tua vida, vê os impedimentos que têm feito com que você fraqueje na sua fé, com que você não busque a Deus como você deve buscar, e peça a Deus nesta hora: aleluia, Senhor, eu quero que tudo isso, toda barreira caia por terra, eu quero que tudo isso seja retirado da minha vida em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Mas é uma postura que precisa ser tua. Não vá pedir a Deus, porque tem coisas que é você que vai ter que fazer. Existem posturas que sou eu e você que vamos ter que tomar. Aleluia. E a partir daí Deus vai trabalhar. Jacó pediu que a sua família se purificasse, tirasse os ídolos de dentro de casa, tirasse aqueles pingentes que era adoração a outros deuses, para que estivesse limpa para subir à terra do Senhor, à casa do Senhor. Então peça a Deus dessa forma.
Se levante da sua luta, da sua prostração, da sua tristeza, da sua dificuldade. Saiba que na casa de Deus é onde você vai encontrar abrigo, proteção. Mas não venha essa casa como visita, meu querido. Habita neste lugar, meu amado. Ora, calabachou, calabachere, calabachore, calabachore, canta. Ora, e cachorabás. O Senhor ali renovou os seus votos com Jacó. E mais uma vez ele disse: você não vai se chamar mais Jacó, mas agora você vai se chamar Israel, porque eu farei de você uma grande nação. Eu serei com você como eu fui com Abraão. Eu serei com você como eu fui com seu pai Isaque, porque eu te escolhi. O Senhor tem te escolhido, meu querido. O Senhor tem te escolhido para uma grande obra. E você não pode permitir que nada seja empecilho. Jacó ali poderia ter dito: não, Senhor, não é o momento. A minha família está numa tragédia terrível. E ficado ali, se prostrado naquele lugar. Mas ele resolveu que era melhor obedecer. A obediência é aquilo que precede a bênção de Deus na nossa vida. Então, meu querido, Deus anseia uma comunhão com você. Comece a clamar nesta hora por sua vida. Comece a pedir ao Espírito Santo que Ele traga a sua mente. Se você não sabe as coisas que precisam ser removidas, a mentira, a inveja, a falsidade, eu não sei o que domina a nossa vida muitas vezes, mas tudo isso precisa ser retirado. A preguiça, o comodismo, a falta de cuidado, de zelo pela obra do Senhor. Eu não sei o que você precisa, mas peça ao Espírito Santo que Ele te revela nesta hora. Peça ao Espírito Santo que te mostre o que você precisa largar para servir ao Senhor com mais afinco, com mais vontade. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, para que você possa pedir perdão, para que você possa se arrepender, para que você possa começar de novo. Nós estamos no penúltimo dia do ano, meu amado. Não deixe para o último dia, nem o primeiro do ano que vem para você tomar essa decisão, não. Tome agora. A partir de agora eu quero viver um momento novo na minha vida. Eu quero viver renovo na presença do Senhor. Eu quero intimidade com esse Deus. Eu não quero mais ter a postura que eu tive até agora. Eu quero receber de Deus a direção. Eu quero ser uma pessoa perseverante naquilo que Deus tem me mostrado. Eu quero zelar e a cada dia fazer com que a comunhão minha com Deus cresça. Que a comunhão minha com Deus seja algo novo, seja algo diferente. Porque a palavra de Deus diz que Ele é um Deus de coisas novas. Deus tem coisas para falar com você todos os dias. O Espírito Santo tem coisas novas para te revelar todas as manhãs, todos os dias da sua vida. E você tem perdido, tem deixado de buscar isso que Ele tem para você por tantas coisas banais. Você tem deixado de ouvir a voz do Espírito Santo, de receber dele uma direção assim que você abre os olhos na sua cama.